Jesus. Antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração. Você que está em sua casa, já pega a sua Bíblia. Deus ele tem falado comigo uma palavra muito poderosa. Eu acredito que vai ser muito abençoadora para a sua vida. Eu vim hoje com vontade de pregar, então, até meia-noite a gente vai ficar aqui falando da Bíblia. Glória a Deus. Prega a sua Bíblia, você que já pegou sua Bíblia, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te damos graças e te adoramos, Senhor, porque mesmo mediante a tantas dificuldades, nós conseguimos romper mais um culto, nós conseguimos chegar. A galera do louvor estava aqui, Senhor, desde 5 horas, ensaiando, preparando algo, Pai, para te oferecer. Deus, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha continuar conosco, que o Senhor venha nos usar, Pai, que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas algo novo nessa noite. Pai, a cada pessoa que está junto conosco, que estão aqui, Pai, cultuando o Teu nome, Deus, que venha a ser impactada pelo poder da Sua palavra. Senhor, eu te dou graças e te louvo, Pai, por essa oportunidade, a qual, Pai, o Senhor nos concede de ser um porta-voz da Sua palavra. Deus, que o Senhor venha nos usar. Tira, Pai, tudo aquilo que eu, como homem, já planejei, que a Sua palavra venha a ser pregada. Deus, porque só a Sua palavra ela tem o poder de fazer aquilo que a minha palavra não tem. Então, Senhor, toma o primeiro lugar, porque toda a glória, toda a honra e todo louvor é para Ti, Altíssimo, e por isso que nós estamos aqui. Aleluia, amém e amém. Jeremias, capítulo 18, por gentileza, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, Jeremias, capítulo 18. Esse texto, Deus tem falado comigo há algum tempo, confesso que tem uns 2 meses que Deus tem falado comigo, e eu resolvi, Deus veio falando comigo e eu resolvi trazer essa mensagem para a igreja nessa noite. Jeremias, capítulo 18, diz assim a palavra do bom mestre. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, e tornou fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos teus olhos. Aleluia. Queridos, essa mensagem, ela veio palestrando no meu coração, e quando essa mensagem chegou até mim, quando Deus falou comigo através dessa mensagem, eu não sou muito de botar tema em mensagem, e Deus ele veio com um tema em meu coração, e eu comecei a mergulhar no sentido de entender esse texto profético, esse texto que traz lições para nossas vidas. Se eu pudesse tirar um tema desse texto, dessa mensagem, eu diria: por que o vaso se quebrou? Por que o vaso se quebrou? Esse texto, queridos, vai nos relatar uma história muito interessante sobre o povo de Israel, que estava vivendo um período muito complicado, um período a qual o povo estava dividido, adorando outros deuses. Nós entendemos e sabemos que Israel, ela é menina dos olhos de Deus. E Deus tinha compaixão por aquele povo, Deus tinha um cuidado pelo aquele povo. Deus tinha um zelo muito grande por aquele povo. Só que o povo não estava obedecendo, só que o povo não estava servindo. O povo estava tomando um direcionamento totalmente diferente a qual Deus tinha planejado para esse povo. O povo, ele está adorando outros deuses, adorando e saindo fora de uma linha a qual o Espírito Santo de Deus tinha planejado para esse povo. Na contramão disso, Deus observando tudo isso, Deus observando que o povo estava disperso, que o povo estava espalhado, que o povo precisava se ajuntar, que o povo precisava se achegar a Ele, Deus ele vai levantar um profeta, e o nome desse profeta é Jeremias. Deus vai levantar Jeremias
no intuito de trazer o povo de volta. Deus vai levantar Jeremias no intuito de trazer o povo à adoração a Deus. Isso me alegra, porque é um momento de crise espiritual, é um momento de crise que esse povo está vivendo. Deus ele não vai esquecer esse povo. Deus vai levantar um profeta para profetizar sobre esse povo. Assim como ele usou Jonas, ele vai usar Jeremias também para trazer uma mudança espiritual para a vida de pessoas. Deus ele vai levantar um profeta para profetizar algo novo em meio a um caos espiritual, a um caos que esse povo tem enfrentado. A Bíblia vai continuar dizendo que antes de Deus, quando Deus chama Jeremias, e a forma que Deus chama Jeremias é uma forma que me chama muita atenção, é porque nós vamos ver aqui no versículo 1, que o autor, Jeremias, ele vai dizer, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei que você ouve a minha palavra. Jeremias, ele vai ouvir a voz de Deus, no versículo 1, e ele vai se posicionar para aquilo a qual Deus tinha para falar com o seu povo. Perceba que Deus ele quer tratar com o povo, mas antes de Deus levar Jeremias diretamente para o povo, Deus ele vai levantar Jeremias e vai dar uma visão a Jeremias. Deus ele vai dar uma visão ao profeta. Primeiro, antes de Deus levar o profeta direto para o povo, Deus vai ter um íntimo com o profeta. E Deus ele vai pegar Jeremias, e o versículo 2 vai dizer, levanta-te e desce à casa do oleiro. Todas as vezes que a Bíblia dizer levanta-te, põe-te em pé, erga-te, a Bíblia está querendo dizer sobre posicionamento. E a palavra do Senhor vai chegar a Jeremias nesse intuito. Jeremias, levanta, se posiciona, porque tem algo para você da parte de Deus. A Bíblia vai dizer que Jeremias ele vai levantar e ele vai ouvir a voz de Deus e vai descer até a casa do oleiro. Jeremias vai chegar na casa do oleiro e ele vai observar o oleiro trabalhando, o oleiro fazendo a sua obra sobre um barro, e ali ele vai construir um vaso. Algo que me chama a atenção é que quando Deus leva Jeremias até a casa do oleiro, a proposta que Deus fez para ele, desce, porque lá você vai ouvir a minha palavra. Deus não fala para o profeta, desce, porque lá nós vamos conversar. Desce, porque lá eu vou colocar você sentado e a gente vai conversar um pouco a respeito de um povo. Não. Deus leva o profeta até a casa do oleiro e fala, vai, porque lá você vai ouvir a palavra. O que o profeta pensa aqui não tem vez. Deus leva o profeta e faz que ele venha observar o trabalhar do oleiro. O oleiro, ele está sentado e ele está fazendo um vaso, ele está dando forma a um vaso. E o que me chama a atenção no texto é que quando Jeremias ele ouve a voz de Deus, ele obedece à voz de Deus, ele desce até a casa do oleiro e ele consegue observar o trabalhar do oleiro e o que Deus queria fazer com o povo. Perceba que quando Jeremias está no alto, a palavra vem, mas quando Jeremias desce, Deus começa a lhe mostrar o que ele queria. Jeremias ele vai observar o oleiro trabalhando sobre um barro, dando forma a um vaso. E algo que me chama a atenção nesse texto é o seguinte, é que como vaso, o oleiro trabalhando nele, o vaso pode parecer que ele não está saindo do lugar. A visão carnal, a visão humana, nós vamos observar que o vaso está
parado em uma roda, mas o que me chama a atenção é que, por mais que o vaso esteja em uma roda, por mais que ele esteja em cima de uma roda, o oleiro está dando forma a ele. Por mais que a matéria esteja em cima de algo, a qual muitos podem olhar e falar assim, está parado, o oleiro está dando forma ao vaso, o oleiro está dando forma àquilo que ele faz. Uma coisa que me chama a atenção, e ele observava o oleiro trabalhando. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo e nós queremos ter a visão que Jeremias teve. Qual, Rafael? Ver o oleiro trabalhando. Ver o oleiro mexendo em algo que nós temos pedido. Às vezes nós queremos ter a visão de Jeremias. Qual, Rafael? Ver a mão do oleiro envolvida naquilo que nós queremos. Só que nós podemos observar no texto, é com uma visão específica. O fato de nós não estar enxergando o oleiro trabalhando, não quer dizer que o oleiro não está fazendo a obra em nossa vida. Jeremias, ele vai chegar na casa do oleiro, ele vai ver o oleiro trabalhando, porque o oleiro não está parado. Deixa eu ser canal de Deus para a sua vida nessa mensagem. Deus, ele não está parado. Deus, ele está envolvido com as suas obras. Deus, ele está envolvido com aquilo que você tem pedido. Rafael, mas não estou vendo movimento, mas está dando forma. Rafael, mas eu não estou vendo movimento, não tem nada acontecendo. Parece que está tudo na brisa, mas Deus está dando forma àquilo que você tem pedido nessa noite. Assim como o oleiro está dando forma ao vaso, Deus está dando forma naquilo que você tem pedido a Ele. Ele vai observar o oleiro trabalhando. Isso me chama a atenção. Porque antes de Jeremias chegar, o oleiro já estava trabalhando. Antes de Deus dar algum sinal para a gente, ele já estava trabalhando. Antes de a cura chegar completamente, ele já estava trabalhando. Tudo é o trabalhar de Deus em nossas vidas. Tudo é a mão de Deus envolvida em nossas vidas. Aleluia. Ele vai ver o oleiro trabalhando, o oleiro dando forma ao vaso. Só que, de repente, ele vai observar o seguinte, que o vaso que o oleiro estava fazendo se quebra. Versículo 4. Como se o vaso que ele fazia em suas mãos se quebrou. E ele vai observar o que o oleiro vai fazer com o vaso quebrado. E é aqui que eu quero ser canal para a sua vida nessa noite. O oleiro está muito bem trabalhando, dando forma, construindo, fazendo um vaso. De repente, esse vaso que o oleiro está fazendo se quebra. Um ponto que nós precisamos entender para que você venha entender o título dessa mensagem. Por que o vaso se quebrou? A Bíblia vai dizer que não foi o oleiro que quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou. O oleiro, ele dá forma ao vaso. Automaticamente, quando o vaso se quebra, nós podemos entender que é Deus levando Jeremias para mostrar a respeito de um povo. Nós precisamos entender que Deus levanta Jeremias para pregar para um povo. Só que esse vaso que o oleiro está fazendo se quebra. Por que esse vaso se quebrou, Rafael? Porque o vaso queria dar forma a ele mesmo. O vaso queria tomar direcionamentos a qual o oleiro não estava dando a ele. O vaso só se quebra quando a argila ela toma uma proporção na roda a qual foge do controle do oleiro. O vaso se quebra porque ele quer buscar outras direções. O vaso se quebra
porque ele quer buscar outros caminhos. Não é o oleiro que quebra o vaso, porém, a mão do oleiro não ausenta o vaso de ser quebrado, porque o vaso foi buscar outras direções. O vaso, o barro que dá liga, o oleiro só dá forma. Sabe o que Deus falou comigo nesse texto? Filho, tem muita gente quebrada, porque não quer entrar na forma do oleiro, porque não quer deixar a digital do oleiro trabalhar, porque quando o oleiro mete a mão, querido, é da forma dele, é do jeito dele, não adianta nós querermos dar forma, porque a forma que o oleiro trabalha é diferente, a forma que o oleiro molda é diferente, a forma que o oleiro faz o detalhe, meus queridos irmãos, é totalmente diferente. O vaso só se quebra quando ele toma decisões erradas. Ele quer, às vezes, ajudar Deus a trabalhar, e Deus não precisa de ajuda, Deus só precisa da sua fé para ele agir. Às vezes o vaso ele quer tomar proporções, não, deixa eu adiantar o processo, Deus não precisa que você se adiante, porque ele nunca chega atrasado. Às vezes o barro ele quer tomar uma direção, o vaso ele quer tomar uma direção, a qual Deus falou que não é para tomar, aí ele se quebra, e Deus está mostrando isso para o profeta, está dizendo aí, está vendo? O povo está sendo quebrado, o povo está quebrado, porque está fugindo da mão do oleiro, porque não está obedecendo a ordem que o oleiro está dando. Querido, deixa eu te dar um recado do céu para a sua vida. Deixa o oleiro dar forma naquilo que ele está com a mão. Deixa o oleiro dar forma naquilo que ele já pegou em suas mãos. Deixa Deus dar forma ao seu filho. Deixa Deus dar forma no seu casamento. Deixa Deus dar forma no seu trabalho. Deixa Deus dar forma nas suas alianças. Deixa Deus dar forma no seu emprego, nos seus negócios. Porque quando você tenta dar uma forma, o negócio vai quebrar. Agora, quando você permite que a mão de Deus entra, aí, querido, é com o oleiro. A responsabilidade é com o oleiro. Quem está com a mão é o oleiro. Quem age é o oleiro. Jeremias ele vai entender um negócio aqui nesse texto que me chama a atenção. É que não adianta a gente querer buscar direções a qual o oleiro já disse, não vai. Não adianta. Dá errado. A obediência é o maior princípio de viver uma vida de milagre. Só vive milagre quem obedece. Quem serve, quem aprende a entrar na forma do oleiro. A Bíblia vai continuar dizendo, e Jeremias ele vai observar, que esse vaso que o oleiro está fazendo se quebra, e a Bíblia vai dizer, versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos teus olhos. Jeremias está observando, o vaso se quebra, automaticamente, você está em casa aí, lavando uma louça, de repente, quebra um copo. O que você faz? Joga fora. Porque para você não tem mais utilidade. Um prato caiu no chão, quebrou. O que você faz? Lixo. Joga fora. Por quê? Não tem mais utilidade. Algo quebrado para a gente, não tem coisas que não têm utilidade. Só que Jeremias ele vai observar uma coisa na casa do olheiro. O que, Rafael? Que por mais que esteja quebrado, o olheiro não joga nada fora. Por mais que esteja todo moído, todo quebrado, na casa do olheiro não tem lixeira. Ele não joga nada fora. Rafael, mas está tudo moído, está em cacos, está em pedaços. Ele torna a fazer outro vaso, conforme pareceu bem aos teus olhos. Olha que coisa interessante. Aqui que nós precisamos entender o seguinte. E o vaso que ele fazia se quebrou. Quebrou.
na mão do oleiro e tornou fazer dele outro. Quebrou, mas quebrou na mão. Rafael, quebrou, joga fora? Não. Jeremias observou aqui algo, que o vaso se quebrou, mas estava na mão do oleiro. Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Está todo moído, está na mão do oleiro. Uma coisa é quebrar quando a mão não está. Agora, quando a mão de Deus está, para a gente é perca. Para Deus é um começo. Para Deus é um momento. Para Deus é um período de novos começos para nossas vidas. O que para você é um fim, para Deus é a oportunidade de começar tudo de novo e te ensinar que mesmo quebrado, Ele não joga você fora. Ele torna a fazer outro, melhor do que você era. Quebrou, mas quebrou na mão. Quebrou, mas quebrou na mão do oleiro. Está moído, Rafael, mas está na mão do oleiro. Quando está na mão do oleiro, fica mais fácil de ele dar forma. Agora quebrou, vai para longe da mão, aí fica difícil do oleiro trabalhar. Porque a tendência, quando nós estamos quebrados, se afastar da casa, se afastar da mão. E Deus não quer que você se afaste da mão. Deus não quer que você se afaste da casa. Ah, Rafael, mas eu estou quebrado, só Deus sabe como é que eu estou. Se aproxima. Rafael, mas fiz algo que não era para fazer. Rafael, nesse período eu cometi coisas que não era para cometer. Vem para perto. O olheiro quer dar forma novamente. E é isso que Deus está fazendo que o profeta entenda para profetizar para o povo. Que ele não está preocupado com os seus cacos. Ele quer tornar de você outro, melhor. Ele quer te tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um jovem melhor, um filho melhor, um funcionário melhor. Ah, Rafael, mas o que eu... Não importa, ele quer fazer de você outro. Ele não vai ver, Jeremias não vai ver o olheiro dando justificativa porque o vaso se quebra. Porque ele já está acostumado em ver vaso quebrado. Ele torna a fazer outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos teus olhos. Agora é os olhos do olheiro. Agora vai ser construído com a forma a qual ele quer. Isaías 43:13, antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há de escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando a mão de Deus está, você pode estar quebrado, pode estar moído, pode estar em cacos, que Ele torna a fazer de você outro. Ele torna a fazer de você uma pessoa nova. Eu estava conversando com a minha esposa hoje no carro, e eu falei, em um assunto a gente estava conversando, é necessário haver mudança, é necessário a gente melhorar cada dia, como pessoas. Às vezes a gente acha que, não, tá bom assim, eu não preciso mudar nada, eu sou assim, ninguém vai me mudar, e acabou. O Evangelho é mudança de vida, todos os dias. Evangelho é mudança todos os dias. Quando o profeta vai ver o vaso se quebrando e o olheiro tornando fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos, a voz de Deus vai chegar ao profeta e vai dizer, está vendo? É assim que eu quero fazer com o meu povo. Eles podem estar em cacos, mas eu tenho algo novo para ser derramado sobre a vida deles. Eu tenho uma forma nova para tratar com a vida deles. Porque Deus ele não levanta ninguém para profetizar mudança sem antes ter uma visão. Deus ele não levanta profetas sem visão. Deus ele não levanta profetas sem antes ele palestrar, sem antes ele levar
Jeremias, ele levanta para descer, porque em cima ele só ouve, embaixo ele tem a visão. Tem muita gente que está querendo parar por causa disso, porque não desce para ter a visão de Deus, referente daquilo que Deus te chamou. A mensagem dessa noite é muito simples, querido. Porém, eu quero que você entenda que não adianta nós querermos dar forma àquilo que Deus já colocou à mão. Não adianta. Não adianta nós querermos dar jeito para aquilo que Deus já meteu a mão e já falou, está comigo. Ah, Rafael, mas quebrou, perdi. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de novas oportunidades. E tornou-se fazer outro conforme pareceu bem aos seus olhos. Todo vaso tem a impressão digital do olheiro. Todo vaso tem a impressão digital do olheiro. Você tem uma impressão digital do olheiro. Você foi marcado pela mão do olheiro. A sua família foi marcada pela mão do olheiro. E quando eu digo isso, passa um filme na minha mente de quantas guerras a gente enfrentou, de quantas lutas a gente enfrentou para chegar até aqui. Aí você vem dizer para mim que o olheiro não está com a mão no vaso? Com certeza está. Se não fosse a mão do olheiro na sua vida, querido, você já estaria acabado. Quantas quedas, quantos erros, quantas dificuldades que a mão do olheiro te ajudou a passar. E nessa noite, o olheiro está juntando os cacos para tornar fazer outro bem melhor. Eu encerro aqui. Eu paro agora. Mas eu preciso ser profeta de Deus para a sua vida. Eu sei que a mensagem ela não é para todos. Às vezes Deus não falou com todos. Mas eu tenho certeza que se tinha alguém quebrado assistindo essa live, ou vai assistir depois, Deus está te dando a nova chance de você juntar tudo novamente. E a sua oração não ser outra senão: Deus, eu me coloco de novo em suas mãos. Deus, toma a forma que o Senhor quiser. Eu sei que no meio desse período de dificuldades, de quarentena, de pandemia, tem muita gente que não ora como orava. Tem muita gente que não lê como lia antes. Às vezes é tomado por algumas coisas e os pratos são vários. Às vezes nós deixamos ser levado por séries e um monte de coisa. Às vezes nós vamos esfriando e não vamos percebendo. Mas, profeta, Deus te chamou. Ei, Deus te chamou. Deus te chamou. Só deixa Ele meter a mão. Deixa Ele fazer. Deixa Ele construir algo novo. Para de querer dar forma. Deixa o oleiro trabalhar. Deixa o oleiro trabalhar. Deixa o oleiro dar forma. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero te ajudar em oração. Eu acredito que essa noite vai ser uma noite profética. É uma noite profética. Tem sido uma noite profética. Eu acredito que essa noite Deus ele tem tratado com nossas vidas. Eu quero te ajudar em oração. Feche seus olhos
Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Pai, porque a sua mão sempre esteve conosco. Às vezes nós queremos ver a mão no vaso, mas o Senhor nos ensina que o Senhor nunca esteve parado, que a sua mão sempre esteve em movimento, que nós sempre estamos em movimento. Deus, nós queremos parar de dar formas aos nossos negócios. Ô Espírito Santo, nós queremos parar de dar forma às coisas que nós já tentamos com nossas mãos, que às vezes duvidamos daquele que nos fez a promessa, mas Tu és fiel, Senhor. E por mais que nós estamos quebrados, por mais que nós estamos em cacos, o Senhor não nos joga fora. O Senhor não nos abandona. Por mais que nós tentamos e caímos e quebramos, o Senhor não nos abandona. O Senhor torna a fazer algo novo. O vaso se quebrou, mas se quebrou na mão. O vaso se quebrou, mas se quebrou na mão do oleiro. Deus, torna a fazer de mim um vaso novo. Torna a fazer, Pai, do seu povo um vaso novo, conforme parece ser bem aos teus olhos. Pai, se porventura tem alguém que se afastou por causa da queda, Pai, alcança a vida dessa pessoa. Pai, traz essa pessoa de volta. Pai, torna a fazer algo novo na vida dessa pessoa. Pai, se ela foi tocada pela sua palavra, que agora, Pai, ela venha fazer essa oração comigo. Senhor, eu volto para a sua casa. Senhor, eu volto para as suas mãos. Torna a fazer de mim, Senhor, um vaso novo. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, não me desampare, não me deixe sozinho, porque eu sempre tive a certeza que o Senhor sempre esteve comigo. Eu saí, mas a sua mão estava comigo. Visita a vida dessa pessoa agora, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.